Depois de 90 dias sem acompanhar o Guarani em jogos oficiais, a torcida do Bugre fez festa na estreia do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Teve até carreata no centro de Campinas. Eles chegam aos poucos, a pé e de moto, ou em grupos, nos carros e pelas avenidas da cidade. Depois de 3 meses à espera, o torcedor bugrino está ansioso para a estreia. A torcida organizou uma carreata para receber os jogadores. Teve até trio elétrico para animar a galera. Tudo para trazer energia positiva para um bom início de Série C. 3-0 Guarani. Gol de quem? Henrique. 3-0 pro Guarani, 2 gols de Henrique, um de Danilo Silva. A carreata passou por várias ruas do centro da cidade, até chegar ao Brinco de Ouro. E apesar do ônibus com os jogadores não ter parado para seguir junto à torcida para o estádio, o torcedor seguiu feliz rumo ao Brinco de Ouro. Na entrada, muita alegria e otimismo. O pessoal está animado, né? Começando o campeonato agora, e a gente espera uma boa partida do Guarani nesse acesso aí rumo à Série B. Vamos ver se o time é bom, né? Se o time ajuda, mas acho que esse ano sobe. Bastante jogador novo no time, né? Uma vitória 3-1 para o povo de hoje. O caminho é longo, mas se depender da confiança dos bugrinos, o Guarani tem grandes chances de garantir o acesso este ano. Madeira cobriu pela Rádio Bandeirantes, lamentável a atitude de quem comanda, né? Porque o ônibus estava tudo preparado, combinado com o departamento de marketing. E num determinado momento, a recepção da caravana, a recepção do ônibus seria feito exatamente pela carreata. E aí o ônibus desviou e simplesmente a carreata ficou lá chupando o dedo, né, Madeira? Verdade, Batista. Profundamente lamentável que isso tenha acontecido. Havia um acordo há 2 meses entre os organizadores, o Oswaldo Pituca e o Daniel Moraes, organizadores da carreata, com o departamento de marketing do Guarani. 2h50 da tarde, o ônibus do Bugre se encontraria com a torcida ali no entroncamento da Francisco Glicério com a Moraes Salles, mas surpreendentemente o ônibus virou à direita na Francisco Glicério e a carreata que estava na Avenida Moraes Salles acabou chupando o dedo, frustrada, ninguém conseguiu entender nada. Quebra de compromisso. Não precisaria ter assumido o compromisso, mas uma vez assumido o compromisso, evidentemente deveria ter cumprido. E dentro de campo o time não conseguiu corresponder à confiança da torcida. Na estreia contra o Madureira, a equipe do técnico Luciano Dias não saiu do 0-0. A torcida não decepcionou e foi em peso acompanhar a estreia do Guarani. Na entrada da equipe em campo, muita festa e confiança. Com a bola rolando, o Guarani é melhor. No primeiro lance de perigo, Juari faz boa jogada pela direita e é derrubado na lateral da área. Os jogadores e a torcida pedem pênalti, mas o árbitro não marca. O Bugre pressiona. Glauber recebe na entrada da área e bate desequilibrado. A bola passa perto, assustando o goleiro Renan. Em seguida é Robinho quem tenta. O lateral corta o zagueiro e bate por cima do gol. A primeira chance do Madureira, o destaque do time carioca, Thiago Ramos, bate cruzado e Gisiel faz a defesa. O Guarani responde com Henrique. O atacante invade a área e cruza. Juliano não chega por pouco. O time da casa segue no ataque e é Henrique quem continua tendo as melhores chances. Primeiro de cabeça, após cruzamento de Robinho, e depois neste chute, que passa rente à trave. No segundo tempo, o Guarani segue melhor, mas diminui o ritmo. A melhor chance vem nesta tabela entre Henrique e Robinho. O lateral do Guarani coloca por cima do gol. O Madureira tem a grande oportunidade com Edson, que acerta uma bomba de fora da área para a ótima defesa de Gisiel. O time carioca perde outra chance com Adão, que se livra da marcação e bate a queima-roupa. Gisiel salva novamente. O Guarani ainda pede pênalti em 2 lances polêmicos. Primeiro neste chute de Samir, que a bola teria batido na mão do zagueiro do Madureira. Depois em cruzamento, novamente reclamado pelo Bugre por um possível toque de mão. Com muita reclamação e nervosismo pela arbitragem confusa, ainda há tempo para a expulsão de Robinho, após esta falta no lateral de campo. O lateral já havia recebido cartão amarelo por reclamação na primeira etapa. Fim de jogo no Brinco de Ouro, Guarani 0, Madureira também 0. A caminhada rumo ao acesso à Série B do Brasileiro começou com um empate. Os mais de 6 mil torcedores presentes no Brinco de Ouro
não conseguiram ver a vitória do Guarani. A próxima partida do Bugre na competição é em Itu, na quarta-feira, contra o Ituano. Perdemos 2 pontos, assim como o Linense também perdeu. É claro que no primeiro momento o importante é a vitória dentro de casa, né? Isso não nego, mas a gente tem que saber que a competição é uma competição difícil, é muito parelho, cada partida. Então, assim que nós perdemos pontos hoje, poderemos também buscar fora. Agora, a obrigação da vitória do Ituano. Então, nós poderemos aí ter uma surpresa por fora para buscar a vitória. Agora, ter paciência, lá contra o Ituano na quarta-feira vai ser um jogo difícil e a gente espera aí ganhar o jogo lá. Vamos aos lances polêmicos do jogo. O Guarani reclamou de pênalti, a meu ver. Aqui, ó. O Juari passa uma bola dominada, entra na área, ele está com o Maciel. Lateral esquerdo, Maciel. Presta atenção, braço direito, o pênalti foi cometido por cima. Braço direito no peito do Juari. Pênalti claríssimo. Claríssimo, Maciel. Olha, quando ele toma o drible, que o Juari vai fazer o cruzamento, o Maciel bota o braço e faz a alavanca, efetua o empurrão. Pênalti. O que é que aconteceu para que no segundo tempo o time não repetisse a boa performance do primeiro tempo? Eu não sei te falar exatamente o que houve, né? É verdade, a gente no primeiro tempo conseguimos, né, um bom jogo e no segundo tempo acabou deixando cair. Não sei o motivo exato dessa queda aí. Eu creio que também depois da expulsão do Robinho complicou um pouco mais, né? Então... Mas o Robinho foi expulso a 41 do segundo tempo. Isso é verdade. Estava acabando, né? Isso é verdade, mas eu não sei exatamente por que essa queda de produção no segundo tempo. Pois não, Tigrão? Olha, eu inclusive, Xandão, queria fazer exatamente essa colocação, que no primeiro tempo, em algumas das oportunidades em que a gente acabou vendo e observando essa saída de bola sua de trás, o time chegava com mais velocidade à frente, né? E com essa maior velocidade, com você tomando, já saindo com a bola, armando, sem que ela passasse pelo meio campo, que na avaliação da equipe da Rádio Bandeirantes acabou sendo o ponto nevrálgico, o ponto vulnerável da equipe, não tinha armação, a equipe chegava, você quase que não sendo armador, mas saindo como líbero, com a bola e já fazendo uma ligação direta, sem dar o chutão, mas conduzindo. Por que no segundo tempo não foi possível a repetição de algumas jogadas de alto nível, como essas que você executou no primeiro tempo? A gente começou a ficar meio que afobado, né, em busca do resultado, né, em busca do gol no segundo tempo, e aí, às vezes a jogada acaba não acontecendo. Então eu creio que essa seria a explicação mais notável, né, dessa falta de produção no segundo tempo, né, porque o nosso time começou a ficar nervoso, sabendo que a torcida apoiando, né, e não conseguimos a expectativa, né, todo mundo querendo o resultado positivo, e a gente ficou nervoso e no segundo tempo acabou que não. Estreia. É verdade, é isso que realmente aconteceu. E está aqui conosco o Xandão. Xandão, especulações deram conta de que você iria para uma outra equipe, ia se transferir para um outro time e tal. Isso aí ficou no campo das especulações ou teve alguma coisa de verdade? Não, realmente houve, né, esse comentário aí. Da Traffic, né? Da Traffic, mas já faz um certo tempo já. E, inclusive teve uma reunião com o presidente Leonel, e depois dessa reunião, né, que não entramos em acordo, não houve mais... a proposta foi efetivada? Foi efetivada, e depois dessa proposta aí, né, não houve mais nada, nenhuma especulação, e estamos aí. Xandão, um abraço para você, obrigado por ter aceito o convite aqui, sucesso. Você começou muito bem o campeonato, isso que é fundamental, né? E, claro, evidente, em busca de uma vitória lá para colocar as coisas nos eixos contra a equipe do Ituano, tá bom? Um abraço, eu agradeço o convite, né? E obrigado também por eleger eu como o melhor jogador em campo. E vai comer a carne lá na moralzinha, lá. Você não pode dizer na faixa.